Senhor, mostra-me caminho, caminho, caminho a seguir, a seguir, a seguir, seguir, seguir. Continue na sintonia. Daqui a pouco mais músicas na Renascer. Aqui no Centro Elétrico, amigo, você tem a solução. Tem tudo de montão. É barato, é muito bom. É elétrico, é no Centro Elétrico. Nosso atendimento é completo. Garantia, qualidade é bem perto. É elétrico, é no Centro Elétrico. Venha pro melhor e mais completo lugar certo. Coama, São Francisco e Guajajaras. Chegou aquele momento da reforma que você tanto esperava, comprar os móveis novos. Mas calma, isso não precisa comprometer o seu orçamento e você ainda pode ter a casa dos seus sonhos. Temos os melhores móveis da mais alta qualidade e profissionais especializados para fazer o seu projeto de móveis planejado. Agende uma visita e comece a transformar o seu sonho em realidade. Telefone 98 98897 2965. Daniel Silva Móveis Projetados, fazendo sempre o melhor para você. Na hora de construir ou reformar, você já sabe. Mate Center. Qualidade, bom preço e bom atendimento. Trabalhamos com ferragens, portas, janelas, telhas, compensados, madeiras para embarcações, portas lisas frisadas com 20% de desconto. Alisados para portas e janelas, tudo com 40% de desconto. Temos tudo para o seu telhado em madeiras de primeira qualidade, além de tábuas e pranchas para mesas rústicas e móveis em geral. Mate Center. Próximo ao retorno da UEMA, ao lado do Maranhão Premoldados. Fone 3247-0310, 3247-0310. Mate Center, de mãos dadas com você. A melhor de São Luís, para o mundo todo ouvir. Renascer HD. Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Acesse nosso site renascerhd.vipfm.net ou baixe o nosso aplicativo na Play Store. Rádio Renascer HD. E ouça a melhor web rádio do Brasil em qualquer lugar. Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Transmite sua programação do bairro Santa Efigênia, São Luís, Maranhão, para todo lugar. E para você que deseja um programa na Rádio Renascer HD, temos espaço disponível na grade da nossa programação. Para igrejas, programas individuais, programetes e muito mais. Anuncie sua empresa conosco. Para mais informações, WhatsApp da rádio 98 98731 3696 98731 3696. Direção geral, Pastor Samuel Gomes e equipe de locutores. Rádio Renascer HD. Na hora de construir ou reformar, vem pra Macadeste Construções. Tudo do grosso ao fino acabamento. Temos material elétrico, hidráulico, ferramentas e todos os materiais para construir sua casa. Macadeste Construções. Avenida das Cajazeiras, número 45, Vila Vitória, São Luís, Maranhão. Contatos 98602-3758 e 99132-1589. Atacadão da Água. Atacadão da Água. Água de qualidade, venda no atacado e varejo. Garrafões completos, cocos d'água e gás. Venha conferir no Atacadão da Água. Avenida José Sarney, São Cristóvão, próximo à Hidrosonda. De São Luís para o planeta. Renascer HD.
todos com a paz do Senhor. Quero desejar dar um abraço dos meus irmãos e amigos que estão à escuta deste programa, que estão assistindo este programa, e peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a cada um. Estamos iniciando mais um programa através da rádio Renascer HD. Quero dizer aos irmãos e amigos que esse programa é transmitido ao vivo para o Brasil e para o mundo todo, através desta rádio. Meu nome se chama Biraci da Silva Santos, evangélico da Assembleia de Deus, da área 43, Campo Tirirical. Meu pastor é Samuel Gomes. Hoje eu quero falar de mais um personagem, ou seja, uma personagem, a mulher pecadora. A mulher que nos deu um exemplo muito maravilhoso para que nós possamos colher frutos da árvore da vida. E também quero dizer aos amigos, aos irmãos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que eu vou dar hoje um poderoso testemunho de uma bênção que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho uma filha, amados amigos, irmãos, que já foi despachada 3 vezes do médico. 3 vezes. O quê? Não acredito. Teve uma vez que deram 5 minutos de vida para ela. Mas o Deus que nós servimos é tão poderoso que todas as vezes nos deu vitória. Ela hoje trabalha comigo, é a protagonista do meu trabalho e da mãe dela. Quero começar dizendo aos irmãos, falando da mulher pecadora, como eu falei de início. A Bíblia diz que esse texto se encontra, irmãos e amigos, em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 a 50. Só nesse livro do Evangelho de Lucas que se encontra essa passagem. A Bíblia diz que um certo fariseu convidou Jesus para jantar com ele, para jantar em sua casa. Jesus aceita o convite. E diz a Bíblia que quando aquela mulher pecadora daquela cidade soube que Jesus se achava na casa do fariseu, ela preparou um vaso de alabastro com perfume e se dirigiu até a casa do fariseu. Por que aquela mulher soube que Jesus estava ali? Porque por onde Jesus ia, sua fama se espalhava. É tão provável que, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 14, diz que quando Jesus voltou para a Galileia, sua fama se espalhou por toda aquela região vizinha, aquela localidade vizinha. E assim não foi diferente. A Bíblia diz que aquela mulher chegou na casa do fariseu, Jesus estava reclinado na mesa. A Bíblia diz que ela começou a chorar por trás de Jesus e começou a chorar a seus pés. A Bíblia diz que ela chorava tanto que ela molhava os pés de Jesus com suas lágrimas, só que ela enxugava com seu próprio cabelo, com seus próprios cabelos. E ali ela beijava os pés, enxugava os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus e passava perfume. Eu sempre costumo dizer, ainda bem que ela primeiro beijava os pés de Jesus para depois passar o perfume. Porque talvez se ela passasse o perfume para beijar, os intérpretes da lei podiam inventar uma outra coisa, uma outra mentira. Mas, enquanto ela fazia aquele gesto, Jesus permanecia calado e o fariseu, o dono da casa, olhando aquela atitude daquela mulher e vendo Jesus estar caladinho, começou a murmurar contra Jesus. Dizia só com ele mesmo, só consigo, não pensava assim. Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher que lhe toca, pois é pecadora. A verdade é que ele achava que ele conhecia aquela mulher e conhecia a vida daquela mulher. E achava que Jesus estava aceitando porque Jesus não conhecia. Onde ele estava completamente enganado. Jesus, para mostrar que sabia a vida dela,
e que conhecia também até o pensamento dele, sabia até o que ele estava pensando, Jesus se dirigiu a ele e disse a ele: Simão, tenho algo a te dizer. E ele respondeu mais que depressa: dize a mestre. Aí Jesus disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro devia 500. Uma diferença grande mesmo. Aí ele disse, só que os 2 não tinham com que pagar. E aí o credor perdoou ambos. Quem tu acha que ele amou mais? Aí o fariseu lhe respondeu: suponho que o que mais perdoou. Aí Jesus disse para ele: interpretaste bem, julgaste bem. Aí Jesus vira para ele e deu uma lição de moral nele, espiritual, dizendo para ele: você está vendo esta mulher? Virou para a mulher e disse para ele: você está vendo esta mulher? Pois eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés, e ela regraste meus pés com a própria lágrima e enxugava com o próprio cabelo. Pois eu entrei na tua casa, tu não me saudaste com beijo, e ela não para de beijar meus pés desde a hora que eu entrei. Eu entrei na tua casa, tu não ungiste minha cabeça, e ela ungiu com perfume meus pés. Portanto, eu te digo, os pecados dela, que são muitos, serão perdoados, porque quem muito ama, muito é perdoado, e quem pouco ama, pouco é perdoado. Amados irmãos, amigos que nos ouvem, eu vou revelar, vou interpretar espiritualmente para vocês o sentido dessa parábola. A parábola que Jesus falou, Jesus se referiu a 3 pessoas, um credor e 2 devedores. Ele estava falando dele e os 2 devedores, ele era o credor. E os 2 devedores eram a mulher e o fariseu. O que devia 500 denários, ele está se referindo à mulher, a pecadora. O pecado dela era muito. Ela tinha um pecado tão grande, ela era tão pecadora, que a gente sabe que Jesus libertou tantos os pecadores, todos, mas ela ganhou destaque, uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Imagina o tanto que ela era tão pecadora. Agora só que o destaque dela foi a atitude dela, que ela ganhou esse nome, que ungiu os pés de Jesus. Aí ele disse, o que devia 50, ele se referia ao fariseu, que devia menos. O pecado dele era menos. O denário, o 500 denários, significa pecado, que era muito, e o dele era menos. Mas só que ele disse que ambos não tinham como pagar. Imagina só que Jesus quer se referir a isso. Nem o que der que peca muito, que tem muito pecado, como aquele que se acha que tem pouco, tem como pagar pecado. Ninguém tem como pagar pecado. Nós que estamos aqui, é tão provável que nós estamos aqui, nós somos hoje servos de Deus, não foi porque nós pagamos nosso pecado, foi Ele mesmo quem pagou, nós não temos como pagar, assim como aqueles. Aí ele vira para a mulher e disse, os teus pecados estão perdoados. Enquanto ele dizia aquilo, os fariseus que estavam à mesa começaram a murmurar também. Quem era esse homem? Que até pecado tinha poder para perdoar pecado. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há nada que Jesus não saiba, não conheça. Enquanto Jesus estava calado, estava quieto, aquela mulher fazendo aquele gesto, chorando nos pés dele, derramando suas lágrimas nos pés dele, enxugando com o cabelo, beijando os pés dele, ele estava interpretando cada uma atitude que ela fazia. Porque Jesus conhece todas as coisas, não há nada que Jesus não conhece. Aquele fariseu murmurou contra Jesus, pensando, achando que Jesus nem profeta era, mas só que Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é o único que conhece todas as coisas, é como diz o salmista Davi, lá no Salmo 139. Ele nos sonda,
por fora e por dentro, pela frente e por trás. Ele conhece tão bem que a palavra nem sai da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. E você sabe que esse conhecimento incomoda muitas vezes certas pessoas que dizem que é crente. Mas a pessoa que é fiel a Deus não incomoda. Ele se sente feliz sabendo que por onde ele vai o olhar de Deus está com ele. Ele sabe que onde ele está, Deus está contemplando ele. Pode livrar ele de qualquer momento, qualquer vacilada do laço passarinheiro. E tem gente que se incomoda, que ainda chega a dizer assim, se Deus não estivesse me olhando, se Deus não estivesse vendo. Tem gente que se incomoda com o olhar, com esse conhecimento de Deus. E eu agradeço a Ele por Ele me conhecer, me sondar por dentro e por fora, porque isso me tranquiliza, me conforta. Eu sei que por onde eu vou Ele está junto comigo, Ele está me olhando, vai me livrar a qualquer hora do laço passarinheiro. Agora vejam bem, o que eu vou dizer para vocês agora. Jesus, Ele é, o que diz em João no capítulo 15? A árvore da vida. Jesus é a árvore da vida, e essa árvore, ela produz muitos frutos maravilhosos. Vejam bem, aquela mulher, ela cuidou muito bem daquele pé de árvore, do pé daquela árvore naquele momento. Ela zelou muito bem, ela zelou com amor. Se você tem uma árvore que você sabe que ela dá bons frutos, você quer zelar dela. Você quer zelar dela com amor. Só que o zelo dela foi completamente ao contrário. Ela regrou aquele pé de árvore com sua própria lágrima. Vê por maneira como ela zelou daquele pé de árvore da vida, o pé da árvore da vida que é Jesus Cristo. Regrou com sua própria lágrima, enxugava seu próprio cabelo, beijava o pé da árvore e passava perfume no pé da árvore. E os frutos ela colheu. 3 frutos maravilhosos. O primeiro fruto, que é o principal fruto que essa árvore pode produzir para o pecador, sabe qual é? O perdão. O segundo fruto da salvação. O perdão foi quando ele disse assim, teus pecados estão perdoados. Não existe salvação sem perdão, irmãos. O principal fruto dessa árvore da vida é o perdão. O segundo vem a salvação. Ninguém é salvo sem ser perdoado. Por isso que ele disse, teus pecados estão perdoados. Aí os que estavam junto com ele na mesa começaram a murmurar. Aí ele disse, filha, ele disse para ela, tua fé te salvou, vai em paz. São 3 frutos maravilhosos que aquela árvore, naquele momento, deu para aquela mulher, ela colheu naquele momento. Amados irmãos e amigos, quero dizer uma coisa para os irmãos, principalmente os irmãos que nos ouvem, que nos assistem. Pois, talvez você é alguém também que chega na igreja, dobra seu joelho e começa a chorar. Às vezes você está gemendo, seu irmão está perto de você, seu irmão não está sabendo por que você está chorando. Você está gemendo, seu irmão não sabe por que você está gemendo. Talvez às vezes você faz isso dentro de sua própria casa. Entra no seu quarto, começa a chorar, começa a gemer. O seu marido não sabe por que você está chorando. A sua esposa não sabe por que você está chorando. Seu filho não sabe, seu irmão não sabe. Mas fique sabendo de uma coisa. Assim como Jesus interpretou cada lágrima, cada gesto daquela mulher, Ele tem interpretado o teu gesto também. Só Ele sabe interpretar o teu gemido. Só Ele sabe interpretar a tua lágrima que tu derrama. Teu marido não sabe, teu irmão não sabe, teu pastor não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe por que você chora, Ele sabe por que você geme. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se você quer colher fruto dessa árvore da vida, por isso que eu disse no programa passado, que essa mulher nos deu um exemplo muito maravilhoso como colher frutos dessa árvore. É regrar o pé dela com tua lágrima. Regra o pé da árvore da vida com tua lágrima. No momento mais difícil,
Chora no pé da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Chora no pé dessa árvore, derrama a tua lágrima no pé dela e aduba com tua fé. Porque se você derramar a lágrima no pé dessa árvore com fé, que ele vai te dar o fruto que você quer, que você está precisando, ele lhe dá. Fique sabendo disso. Porque essa árvore produz tantos frutos maravilhosos. Ali, aquela mulher pecadora, ele deu 3 frutos, como eu já falei. 3, só 3. Mas só que ele tem fruto de amor, ele tem fruto de bondade, ele tem fruto de livramento, ele tem fruto de bênçãos, de materiais, espirituais. É tantos frutos que a gente não tem nem como contar. Porque essa árvore é a árvore da vida, ela é uma árvore viva. Como eu disse para vocês, eu tenho exemplo disso. Eu fui que recebi uma bênção muito grande, baseado nesse texto bíblico, dessa mulher pecadora. No momento mais difícil, eu também fiz isso. Chorei nos pés da árvore e recebi o fruto que eu precisava, que eu necessitava. Como eu já falei. Eu tenho uma filha que ela já foi despachada do médico 3 vezes. 3 vezes. Tem uma vez que deram 5 minutos de vida para ela. Eu quero dar um rápido testemunho poderoso. Não sai daí para vocês verem quem é Deus. Vocês vão conhecer agora, mais ainda, o poder que o nosso Deus tem, a grandeza que tem o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Meu irmão, no momento mais difícil, invoca a tua fé. Clama pelo teu Senhor com fé. É uma arma que você tem, muitas vezes o crente não sabe usar. É a arma mais poderosa que Jesus deu para o crente, é a fé. Ela é tão poderosa que lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a arma que vence o mundo. A nossa fé, ela vence o mundo. Se ela vence o mundo, ela vence qualquer tipo de obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer problema. É por isso que Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. É por isso que ele disse que se você tiver a fé do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, você é capaz de dizer o monte, retira-te para o mar, e ele vai. Muitas vezes você não sabe usar a sua fé, mas no momento mais difícil, se você souber, você recebe. A minha filha, com a idade de 12 anos, ela viajou para cá, para São Luís, doente, inchada, berço roxo, febre. Quando ela chega na casa da minha irmã leva ela em um médico amigo da família, amigo dela. Quando o médico olha ela, chama a minha irmã em particular e disse que a minha filha não tinha mais jeito, porque a doença já tinha tomado de conta do corpo dela e só faltava chegar no coração. No momento de chegar no coração, ela morreria. Conhecimento do médico. A minha filha foi para o Hospital das Crianças, depois transferiram para o materno infantil. Lá ela ficou mais de mês. Passou uns dias no corredor, depois subiram ela. E ela ficou lá no leito 46, lá no 3º andar. E a situação se agravando cada vez mais. Irmãos, escuta essa maravilha desse testemunho. Não sai da frente da televisão, então do seu celular. Escuta. Vocês vão ver como esse Deus é. Vocês vão ver como é bom chorar nos pés da árvore da vida. Esse aqui é o exemplo que eu quero dar para vocês. Vejam bem. Aí os médicos olhavam ela e uns diziam que não era para ele, era para outro médico, era para outro, e começava a fazer assim. E o tempo foi passando. E eu, todo dia, gastava 2, 3 cartões. Nessa época, só tinha uma Thelma e tinha só os orelhões. Lá perto de casa tinha um. Eu gastava 2, 3 cartões querendo saber da notícia. A situação se gravou a ponto que a minha família começou a pedir que eu tinha que estar lá, aqui. Sabe a quantos quilômetros eu estava de distância? Quilômetros? 302 quilômetros de distância. E alcancei a bênção, essa distância todinha. Veja bem. Que eu tinha que vir aqui porque já achava que a minha filha já ia morrer esses dias.
para me assistir à morte da minha filha. Aí eu cheguei ainda a me arrumar para vir para cá. Quando deu mais 5h30, mais ou menos, da tarde, um dia, aí me ligaram, me chamaram, que eu recebi um telefonema lá na Telma, que eu fui. Minha esposa tinha ligado para mim. Quando eu pego o telefone, que ela fala comigo, chorando muito. Aí eu comecei a procurar para ela, que foi, meu bem. A nossa filha está despachada dos médicos. Ela começou a dizer para mim: Ibiraci, corta o coração, mete dó olhar a nossa filha, a situação dela. A febre dela não passava mais, de 40 graus não baixava mais. Já está começando, vocês vão ver o que é testemunho maravilhoso. O que Deus faz? Eles davam remédio, o remédio não atuava mais. O berço dela, inchado, que rachou. Ela bebia água no caninho. Aí ela começou a chorar, só que minha filha nunca perdia a fé. Ela não perdeu a voz, não perdeu o sentido. Eita menina de fé, gente. Pelo amor de Deus. Quando o Meire chorava, ela mesma consolava. Não chora, mamãe. Se a senhora chora, eu fico triste também. Aí quando eu recebi a notícia, eu vim para casa. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram, vocês sentem o peso de vocês quando vocês estão andando no Espírito, estão voando nas asas do Espírito? Quem é de vocês que sente o peso quando está em Espírito? Ninguém de nós sabemos o nosso peso quando nós estamos em Espírito. Parece que a gente voa. E eu cheguei em casa, vim voando nas asas do Espírito. Eita glória! Quando eu fui chegando dentro de casa, joguei meu joelho, meu rosto no chão, no corredor da casa, no chão, no solo batido. Com aquela fé que eu estava com o meu rosto, baseado na história dessa mulher pecadora. Nos pés do Senhor Jesus, nos pés da árvore da vida. E comecei a falar com ele: irmãos, eu não sei orar, eu passo mais de 5 minutos orando, mas eu tenho fé. Aí eu só disse para ele: Senhor, eu te pedi tanto, chorando muito. Eu te pedi tanto um filho, tu não me deste. Tu me deste 2 filhas. E eu nunca disse para ninguém que eu não gosto das minhas filhas, que eu não amo minhas filhas. Agora eu te pergunto, Senhor, por que tu queres tomar minha filha? Por que tu queres levar minha filha? Só isso que eu disse. E disse para ele, pedi para ele: Senhor, me revela pela tua palavra se minha filha vai morrer desse problema ou não. Eita glória, irmãos. Eu abri a Bíblia, bem no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Eu li 10 versículos. Eu fui fechando a Bíblia, eu escutei uma voz dizer assim: lê só mais um pouco, porque nesses 10 versículos não achei nada que eu poderia ter certeza que minha filha não ia morrer desse problema, como eu procurei para Deus. Quando eu li o versículo 10 e 11, eu encontrei a resposta. Aí eu me alegrei e disse: graças a Deus, a minha filha não vai morrer desse problema e hoje ele vai agir na vida da minha filha. Irmãos, é fé. É fé. Aí eu sentei num tronco, já quase umas 7 horas da noite, tinha bem na porta da minha casa. Um tronco de uma palmeira que tinha lá. Aí chega a minha mãe, uma irmã minha e meu irmão, procurando: que hora tu vai viajar? Eu disse: eu não vou mais. Porque o Senhor acabou de me revelar agora que minha filha não vai morrer desse problema. E hoje mesmo ele vai fazer a obra. Eita glória! Olha, meu irmão botou o olho em mim, não é crente. Quando a outra irmã disse assim: glória a Deus, meu irmão. Aí quando telefone para mim de novo, a minha irmã liga para mim, lá no orelhão. Que hora eu ia chegar lá? A família em desespero. Todo mundo sabia que minha filha estava já na véspera da morte. Aí eu disse: eu não vou mais, porque o Senhor acabou de me revelar que minha filha não vai morrer desse problema. E comecei a falar, ela é evangélica também, da grandeza de Deus para ela. Quando eu falava, ela silenciou no telefone. E eu disse para ela: tu vai ligar para minha esposa agora? Ela disse: eu vou. Diz para ela que eu não vou mais, porque o Senhor me revelou agora que minha filha não vai morrer desse problema e hoje mesmo ele vai fazer a obra. Ela parou no telefone, depois ela disse que ela achou que eu estava delirando, ela mesmo contou. E ela não disse para minha esposa, falou com minha esposa, não disse, não deu notícia para minha esposa.
Amados irmãos, eu não dormi. Eita, glória, não sai, vocês vão ver agora o que é a grandeza de Deus. Não dormi, quando deu 1h30 da madrugada, eu liguei para a central do Mater. Eu esqueci o número do corredor, liguei para a central. Aí atenderam. Eu disse, faça favor de chamar acompanhando o leito 46. Eles não queriam chamar, sério que insistiram que eles não iam chamar porque estava fora de hora. Eu disse, é caso de emergência. Eles resolveram chamar. Quando ela atende o telefone, a primeira pergunta dela é que hora tu vai chegar aqui? E eu disse, eu não vou mais, porque o Senhor acabou de me revelou que a minha filha não vai morrer desse problema e hoje ele vai fazer a obra. A Alcilene não te disse nada? Não. Eu disse, como é que ela tá? Ela disse, Gracia, a febre dela parece que está baixando. Eu disse, aguarda que daqui para de manhã o Senhor vai agir. Eita glória! Irmãos, a minha filha, como eu já falei, estava inchada, berço rachado, os candaúnhas roxos, minha filha estava deformada da doença. Irmãos, quando deu 8 horas da manhã, aí chega o momento, a hora. Eu ligo para o corredor do hospital, atenderam. Quando eles atenderam, aí eu disse, faça favor de chamar acompanhando o leito 46. Foram chamar. E quando ela pega o telefone, eu disse, como é que está a nossa filha? Ela disse, Albiraci, chegou uns médicos. Eu parei, travei ela. Não quero saber de notícia de médico. Os médicos despacharam. Minha filha, eu quero saber é do que o meu Senhor me prometeu. Isso que eu quero saber. Ô, irmãos. Quando ela deu um sorriso e disse, Albiraci, é impressionante. Eita, glória, é impressionante. Ela amanheceu com o rosto parecendo o rosto de bebê. Eita, o que tu vê, aqueles pessoal que conhece, que viu ela, e entram no quarto só para olhar ela e começam a dizer, isso é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus na vida dessa mulher, na vida dessa menina. Eita, glória, irmãos. Aí eu aceitei ela falar dos médicos. Aí ela disse, Viraci, os médicos entram lá e ficam olhando para ela e olham para outra e começam a dizer assim, nós somos médicos, mas Deus é Deus. Sabe o que eles faziam? Ela com o rosto normalzinho, toda normal. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam no braço dela e levavam ela do quarto e levavam no quarto dos outros médicos para mostrar. E dizia que Deus tinha feito esse milagre na vida da minha filha, que Deus tinha curado ela. E sabe qual era a doença dela? Lúpus, que eles disseram que não tinha cura. E ela é curada. Amados irmãos, eu estou dizendo isso para você saber que Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode. É por isso que a Bíblia diz que Jesus diz que tudo que é impossível para os homens, para os médicos, para os reis, para os generais poderosos, é possível para Deus. Eu estou contando isso, dando esse testemunho. Esse é só o primeiro. Se eu for contar o milagre que Deus já fez na minha vida, eu não dou conta de contar. Vou amanhecer, não dou conta, porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que vocês servem, irmãos. No momento mais difícil da vida de vocês, clama por Ele. Clama por Ele que Ele te responde. Clama com fé, chora nos pés da árvore da vida, chora nos pés dele, joga teu rosto no chão. Sem nenhuma vergonha como aquela mulher não teve vergonha. Daqueles homens que estavam ali, com certeza era aquele fariseu, tinha muitos amigos, gente importante ali. Ela não teve vergonha. Ela não estava nem lá, ela sabia no que é que ela estava fazendo, ela sabia nos pés de quem que ela estava chorando. Faça isso também, na igreja, na sua casa, no momento mais difícil, chora. Não tem vergonha do seu irmão, não tem vergonha do seu marido, não tem vergonha do seu vizinho, de quem for. Chora porque você vai colher frutos. Eu digo isso porque eu colhi, esse foi o primeiro. Ela foi despachada, foi 3 anos, eu já falei. Mas o meu Deus me deu vitória e ela está comigo. Tem filho, é uma bênção. Meus amados, só Jesus, só Deus tem esse poder. Só Deus faz esse milagre. Quantas pessoas não tem que já foram despachadas de médicos, mas Deus provou que Ele não despachou. Deus não despacha aquele que confia nele antes das horas. Tudo é na hora dele. Não é na hora de médico, não é na hora do advogado, não é na hora do juiz, não é na hora do promotor, não é na hora de ninguém. Deus tem a hora dele. E na hora que ele entra em ação, ninguém impede. Por isso que ele diz, agindo eu, quem impedirá? Pois, eu vim aqui hoje
para dar esse testemunho para vocês e falar dessa mulher, dessa pecadora, que nos deu esse exemplo. Por ela ser pecadora, mas ela soube dar esse exemplo. Como colher frutos da árvore da vida. Como regrar o pé da árvore da vida. Com lágrima e adubar com a sua fé. Jesus disse para ela: filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. E essa fé que nós temos é a arma mais poderosa que nós podemos usar no momento mais difícil. Use tua fé, meu irmão. Crê somente que tu verás a glória de Deus. Eu agradeço a todos vocês que me assistiram. Agradeço a vocês que estão me ouvindo pela rádio. Eu vou pedir a vocês, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, esse grande testemunho da grandeza de Deus para os irmãos, que um compartilhe para outro. E não esqueça de se inscrever no nosso programa. No próximo sábado eu vou falar de algo tão maravilhoso, irmãos, é tão maravilhoso mesmo. Eu vou falar do outro personagem, Tete. Eita, um homem que vivia errante, mas pegou uma disciplina, ele mesmo confessou, que foi bom para ele ser castigado, para ele ainda diz assim, para que eu aprendesse teus estatutos. Ele ainda diz assim: antes eu vivia extraviado, antes de eu ser disciplinado, eu vivia me extraviado, perdido. Eu vou falar, vou mostrar como é o amor de Deus. O exemplo, o amor de Deus é diferente do nosso amor. Pois, se inscreva no programa, compartilhe esse vídeo e nos assiste no próximo programa. Vocês vão ver coisa maravilhosa. Vocês vão ver coisa maravilhosa. Eu agradeço a todos vocês e peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Guarde livre do laço do passarinheiro. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado.